Hoje nós teremos aqui uma mentoria ao vivo e vamos tirar dúvidas de uma pessoa que vai trazer quais são as dificuldades que ela enxerga para faturar acima de R$ 10.000 por mês, fazendo atendimentos individuais. Já chegou aqui a Tamila, que é a nossa mentorada de hoje, com muita honra, uma honra imensa, porque ela é uma pessoa incrível, uma super profissional. E mais que isso, ela também está sempre aberta para aprender, para se desenvolver, para dar o melhor que ela pode para os clientes. E isso importa, não é? Então, se você tem dúvidas também, se você está com dificuldade nesse caminho do faturamento, no caminho da construção de uma carreira sólida, aproveita, entra aí, coloca as suas dúvidas também e nós vamos caminhar juntos, né? A sessão é da Tamila, mas nada vai colocar as suas perguntas e assim nós vamos caminhar juntos. Para quem não me conhece, eu sou Eliane Santos, sou coach também, né? Sou mentora e trabalho mentorando coaches que querem construir uma carreira sólida. Oi, Tamila, bem-vinda! Que bom que você entrou. Olá, linda! Obrigada, gratidão por essa oportunidade de participar da live com você. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar e falar do trabalho que você desenvolve, porque isso vai até gerar uma identificação, né, em outras pessoas que também atendem pessoas. Então, tá com você. Boa tarde, queridos. Eu sou Tamila Braz. Hoje trabalho com terapia sistêmica, né? Trabalho com constelações, desenvolvimento humano. E a nossa missão é auxiliar, é ajudar você, ajudar pessoas a se desenvolverem, a trabalhar a inteligência emocional, a chegar lá no resultado que quer alcançar com conexão com esse resultado, conexão com o seu propósito de vida, com a sua missão. E a gente te auxilia nessa caminhada, nessa jornada. Vamos junto com você. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre precisa considerar, né? Deixa eu só tirar o volume aqui do meu telefone, também tá para tocar. Uma coisa que a gente sempre precisa considerar é que todos nós temos pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. Eu tenho, você tem. E mesmo que nós trabalhemos com isso, atendemos pessoas, trazemos as perguntas certas, o direcionamento, mas todos nós precisamos dessa expansão. E isso vai ser muito útil, né? Então, agora aqui não é sobre isso exatamente, mas só para que as pessoas que estão assistindo entendam que se você está com dificuldade na sua vida, se você não está conseguindo estabelecer uma carreira ou melhorar os seus relacionamentos, se você não sabe o que fazer, o que nós fazemos é ajudar você a encontrar as suas respostas. E dentro das suas respostas, com certeza você vai encontrar grandes tesouros. E nessa live especificamente, nós vamos trazer esclarecimentos de como você pode faturar acima de R$ 10.000 por mês, atendendo 3 dias por semana. Por que isso? Só para que todo mundo entenda, por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu vejo pessoas muito competentes, que têm muito para contribuir com o mundo, que têm um coração lindo, um propósito de vida muito forte e que muitas vezes precisam desistir dessa carreira porque não conseguiram estabelecer, de fato, uma carreira sólida. Então, a gente fala muito sobre os R$ 10.000 e, de vez em quando, Tamila, as pessoas me perguntam, mas é só sobre dinheiro? Não, não é sobre dinheiro somente. Até nem é sobre dinheiro. É sobre gerar um bom impacto na vida das pessoas. Mas o dinheiro é a moeda que nos dá sustentabilidade para a carreira, né? Então, Tamila, o palco é seu. Você vai trazer todas as dúvidas que você tiver e tomara que eu consiga responder todas também. Mas pode trazer. Vamos lá, E tá sabatinho. tudo bem se a gente não conseguir responder, e tá tudo bem, né? Porque essa flexibilidade, essa maleabilidade, isso faz parte da vida. Faz parte do contexto que a gente está vivendo hoje, né? Nós nos permitimos. Então, vamos Eli, lá. tem uma questão que eu gostaria de trazer para a live hoje, que é uma questão que eu penso que muitas pessoas passam por isso, né? Muitos de nós terapeutas, coaches, que é quando o cliente começa a contar aquela historinha, começa a contar a historinha, começa a falar, 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 como é que você
faz para você fazer com que o cliente vá para a raiz do problema, para você alcançar aquela raiz do problema. O cliente fala demais, conta muita história e às vezes você não precisa de toda aquela história. Como é que a gente deve se portar? Assim? Como a gente deve fazer para que o cliente pare de falar um pouco e a gente conduza a sessão? Beleza. É muito importante essa pergunta quando a gente fala de faturamento também, porque eu já vi vários coaches dizerem assim: eu acho que eu fui grosseiro com o meu cliente, ele não quis voltar. Eu acho que eu cortei a pessoa e quebrou a sintonia e a pessoa não quer mais ficar comigo. O cliente acha que eu não estou interessado, né? Então, se você quer faturar acima de R$ 10.000, se você quer viver de atendimentos individuais, viver de coaching, você precisa criar uma fortíssima conexão com o seu cliente. Para mim, esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo, é nossa responsabilidade caminhar numa avenida. Então, eu faço várias coisas sobre isso. Vou te dizer algumas das coisas que eu faço que funcionam muito bem. Uma primeira coisa é você fazer enquadramentos. A conversa de coaching não é uma conversa comum. Não é a conversa que você tem com seus amigos, não é a conversa que você tem com as outras pessoas, porque você não precisa me pagar para ouvir o que todo mundo já ouviu. A conversa de coaching, ela tem um objetivo. Então, imagina isso, que nós estamos numa avenida. Aí eu peço permissão. Eu falo, você me dá permissão? Caso você, de forma inconsciente, vá para uma outra rua, eu posso trazer você de volta para a nossa avenida? E a pessoa sempre responde sim. Fala, então vamos estabelecer um sinal? Quando eu levantar a mão assim, isso quer dizer que a gente precisa voltar para a avenida. Ou eu vou fazer um sinal. Você já sabe agora que é para voltar para a avenida. E aí tem um outro enquadramento, Tamila, que me ajuda muito. Eu digo assim, e eu vou fazer isso não é porque eu não tenho interesse na sua história, de forma nenhuma. É porque eu respeito o seu tempo e o meu tempo. É porque eu sei que você está pagando por essa sessão. E eu valorizo isso que você faz. Então, por isso, eu preciso que você volte para que a gente possa chegar no objetivo. Olha, a Nete falou uma coisa certa, não é terapia. Tem que deixar claro que ele não vai falar livremente. Exatamente, tem que deixar claro. E deixar claro com amorosidade, com gentileza, com rapport, para que a pessoa entenda que é. E de fato, gente, não é porque a gente não quer ouvir. Eu confesso para você que muitas vezes tem histórias que são tão interessantes que me dá vontade de dizer, aham, conta aí. Mas eu não acho que nós temos o direito de fazer isso em troca do tempo útil que o cliente poderia utilizar para alcançar o que ele quer. Não é terapia, e eu até gosto muito de explicar isso antes de começar. A diferença da terapia e do coaching. Como isso é diferente. A conversa de coaching, ela vai levar para algum lugar. Eventualmente, nós vamos de forma pontual no passado, mas não é lá que a gente vai ficar a maior parte do tempo. Quando eu digo isso para o cliente, normalmente já é o suficiente. Quando não é, você já deve ter atendido pessoas que se descontrolam falando, a pessoa não consegue nem respirar, emenda às vezes uma história na outra, né? Algumas pessoas, eles não conseguem responder a pergunta simplesmente. Eles precisam de uma história, de uma contextualização para poder dar a resposta que está ali dentro. Já aconteceu isso com você? Você pergunta assim, o que você não quer mais que aconteça? A pessoa não acessa a resposta. Ela fala, olha, quando eu era criança, era assim. Aí, papai, não volta mais. A pessoa precisa contar. E aí tem uma segunda questão que, ouvindo você falar agora... Só para te dar mais dessa estratégia. Aí você faz a pergunta assim, ó. Em uma frase. E aí você faz a pergunta. Em uma frase, o que você não quer mais que aconteça? Ou quando o cliente é muito ainda descontrolado com isso, não consegue segurar a fala, às vezes eu falo, escreva para mim 3 coisas, mas escreva. Porque se a pessoa for escrever, ele não vai contar a história. Ele vai escrever. É o terceiro nível já, sabe? No terceiro nível. Quando eu vejo que a pessoa não para, eu peço para ela escrever.
eu pego um papel e falo, vamos usar outras redes neurais. Porque quando você escreve, você de fato está em outras. Então, eu vou pedir para você escrever para mim. Sei lá, depende da pergunta que vem naquela hora, né? Dentro do contexto. Mas escreve para mim aqui. Duas coisas que, se você pudesse, você eliminaria da sua vida, digamos. Ou duas coisas que você quer alcançar. Porque aí, escrevendo, é mais fácil de ser objetivo. Aí a gente consegue trazer de volta o ponto. A avenida, né? Eu sou tão viciada nesse movimento que ele vem em mim, traz de volta. Totalmente programação. Já está. Isso que você falou, veja que enquadrar uma sessão faz todo sentido. Enquadrar o ano, todo sentido. Isso direciona a sua postura na sessão, direciona o feedback que você vai dar para o seu cliente, te organiza, porque às vezes quando você vê, 1 hora passou, rápido, e o cliente contou um monte de história, você não aplicou a ferramenta e uma perdeu. sessão passou. Então, e aí, o que você faz? Não é ético. Né? Exatamente. Eu uso muitos enquadramentos. Você sabe que você já foi minha cliente também, agora mentorada, você sabe disso. Eu uso muitos enquadramentos. E eu acredito muito que quem estabelece os enquadramentos coloca as regras do jogo. O cliente fica mais seguro e você também. Para quem está assistindo a gente aqui, que nunca ouviu falar de enquadramento, vou só explicar o que é, né? Imagina a gente está chamando de frame. Imagina um quadro, ele tem uma moldura ali, né? E essa moldura, ela vai dizer até onde você vai e o que é que está fora dali. Então, um dos enquadramentos é sobre a conversa de coaching. A conversa de coaching não é uma conversa comum, às vezes vai ser até muito estranho, vou te fazer muitas perguntas. E eu espero que com essas perguntas eu possa chegar com você onde você não vai só. Então, um outro enquadramento que eu faço e eu gosto é: o que você sabe já é seu, você não precisa me pagar para isso. Eu quero levar você onde você não sabe. E por isso eu vou perguntar muito, e às vezes vai até parecer repetitivo, mas não é. Quer ver um outro enquadramento que é lindo também? É assim, às vezes eu vou parar você e vou repetir o que você falou. Eu vou repetir para que você possa escutar o que você disse. Então, digamos que eu estou atendendo alguém e a pessoa diz assim, nada dá certo na minha vida. Aí eu vou fazer um sinal. Ouve o que você disse. Nada dá certo na minha vida. E eu vou repetir igualzinho, no mesmo tom que a pessoa falou. Nada dá certo na minha vida. É isso? Nada dá certo na sua vida? É isso mesmo? Já estoura um balão ali, né? Não, não. O que não deu certo foi a empresa. O que não deu certo foi o meu casamento. Não é que nada dá certo. É porque, às vezes, você se diz que nada dá certo. E aí você fica agindo como se nada desse certo. E essa não é a verdade para aquela pessoa. Então, esse é um enquadramento que faz muita diferença. Como é estranho, né? Imagina parar você e repetir o que você falou. Eu acho que isso necessita de um enquadramento antes, entendeu? Aí eu enquadro sobre o tempo, eu enquadro sobre as perguntas, eu enquadro muito sobre a confidencialidade do processo. Aqui você não precisa usar máscaras, você não precisa fazer de conta, você pode ser você, eu não estou aqui para julgar você. Nem para dizer o que você faz, ou se você deveria ou não ter feito algo. Não é esse o meu papel. Eu estou aqui para ajudar você a encontrar mais recursos em você, para conseguir aquilo que você quer. Esse enquadramento do não julgamento, ele também faz toda a diferença. Para que a pessoa se abra. Se a gente fica no superficial, a gente não chega na raiz. Então, eu preciso que o meu cliente estabeleça comigo um vínculo de confiança. E algumas vezes eu até uso um outro recurso de falar um pouco sobre mim, rapidinho, sabe? Uma fragilidade. Porque existe uma teoria que diz assim, que para que você confie em mim, eu preciso antes confiar em você. Eu preciso te entregar um pouco da minha vulnerabilidade, para que você possa ser vulnerável comigo. Então, eu às vezes solto um pouco, já tenho assim algumas histórias já que eu sempre trago que são exemplos claros do quanto eu sou gente, igual ao meu cliente. Nós somos humanos iguais, né? Ele não está ali para fazer uma confissão. Ele está ali, uma pessoa diante de outra pessoa, naquele momento eu tenho recursos para isso. Outro dia eu atendi um engenheiro e eu disse para ele assim, você sabia que eu não sei pregar um prego?
Eu não sei mesmo, eu acho que se eu for pregar um prego, ele vai sair do lugar, porque eu vou bater todo e ele vai sair do lugar. Então, entenda, eu tenho recursos de coaching. Você tem recursos de engenharia muito maiores do que eu poderia ter. Só é diferente, não é melhor ou pior, só é diferente. E eu acho que isso faz o meu cliente se desarmar, sabe? É uma pessoa diante de outra pessoa, e só. E aí a gente E segue. aí, e aí para o fechamento, para uma venda, por exemplo, do processo todo, fica bem mais fácil. Muito A mais pessoa se fácil. sente conectada com você, você enquadrou, você trouxe leveza, você criou rapport, você trouxe empatia, né? É aquela famosa frase, pessoas se conectam com pessoas. Então, no momento que a Pessoa. pessoa se conectou com você, fica até difícil dizer não. Sim, Talvez diga não para a forma de pagamento. Olha, eu não tenho como pagar dessa forma, de outra. E eu gostaria até que você falasse um pouquinho disso ali, sobre fechamento de processo, sabe? antes Estratégia de de venda e fechamento de processo. o ouro esse, hein? Esse é o ouro, né? Vai Antes de lá. fechar, Camila, se você está com dificuldade de fechar, entenda uma coisa. A primeira coisa que você precisa é fazer o seu cliente entender o valor que ele ganha ao aceitar o processo. O valor de vida, o tempo que ele economiza, a qualidade de vida, depende do processo. Mas é preciso ser muito incisivo em ajudar o seu cliente a visualizar o que ele quer, a viver o que ele quer. E aí, para isso, nós, olha, passando para te desejar muita paz e sucesso. Ah, eu compraria do Fraga, amo, amo. Quem não foi, mora em Belém, vai, visite, viu? É um lugar lindo, música de vinil, toca só vinil na Confraria do Fraga, é um lugar maravilhoso, encontro de amigos lá. Então, voltando para cá, antes de eu falar de fechamento, eu utilizo dentro da minha sessão experimental, eu tenho um método de fechamento, né? Dentro desse método, existe um momento em que eu levo o cliente no futuro que ele quer. E eu faço isso de forma muito profunda. Eu preciso saber, eu preciso entender que essa pessoa realmente foi lá, visualizou, se sentiu lá, para que eu possa mensurar até se esse cliente é um cliente para coaching ou não. A gente usa uma palavra que é, você precisa entender se o cliente é coachável. Às vezes não é para fechar, às vezes aquele cliente não está comprometido o suficiente, não tem poder sobre aquele objetivo que ele quer realizar. Às vezes não está na mão dele. E aí eu jogo muito limpo. Se não tiver, às vezes, na hora do fechamento, tá aí um enquadramento que até funciona, mas ele é real. Antes de falar do preço, eu digo assim: me convença de que eu devo lhe atender. Me convença primeiro, Uau, porque eu não vou uau, começar o processo se eu entender que você vai levar isso até o final. Senão, eu uau. prefiro não começar. Eu de verdade prefiro não começar. Sabe por quê? Se a pessoa não está completamente comprometida, ela não vai chegar e ela ainda vai dizer que é o coach que não funciona ou que sou eu que não fiz bem feito. E eu não quero que ninguém me pague para não conseguir. Não faz sentido para mim, né? Graças a Deus, assim, tem um fluxo bom, mesmo se não tivesse, eu não quero que você me pague para não conseguir. Então, eu tenho falado muito isso. Me convence de que você está no momento da mudança, que você está pronto para mudar. E às vezes eu brinco, você sabe que eu ponho muito humor nisso. E às vezes eu falo, você não quer ficar mais um ano, dois, com isso? E é interessante porque eu só faço isso depois que eu já levei a pessoa lá. Já elevei o desejo. E aí eles dizem, não, não faça isso comigo. Outro dia uma pessoa me disse, não me deixa agora. Não me deixa agora. E eu nem tinha falado de preço. Que eu falei, que tal se você sair daqui, aí você vai para sua casa, a vida foi assim até aqui, você pode continuar, mas era só uma provocação. Você pode continuar com essa questão sem realizar isso, e tá tudo bem, né? E aí falei da questão dele. Por favor, não me deixa. Ah, não, não me deixa mais, para. Porque quando você faz essa sensação, quando você gera essa sensação de eu vi, imagina que, vou falar uma coisa tola, assim, meu sonho é viajar de cruzeiro. E aí você fez uma condução, você me levou lá dentro do cruzeiro, eu passei pelos salões, eu vi os espetáculos, eu vi meus amigos, eu estava lá de biquíni na beira do mar, e aquele mar imenso, lindo, sentindo a brisa. E aí você me levou lá, eu já estive lá.
Aí depois você diz, deixa pra lá esse negócio de cruzeiro, né? Nossa, a pessoa até tomou um choque. Então, esses são alguns enquadramentos que eu falo antes de fazer o preço. E aí, no momento de falar de dinheiro, eu falo de dinheiro. Então, o meu processo é X e ele engloba isso, 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 isso. E aí eu falo tudo que ele contempla. E aí, para deixar ainda mais claro, o que contempla um processo de coaching? Aqui tem um erro básico que muitos coaches fazem. O processo de coaching, comigo, pelo menos eu posso falar, né? E eu imagino com você também. Ele não é só a sessão. As sessões, eles são parte, é um processo, é uma imersão. E aí eu falo, além dos encontros de 1 hora que nós teremos, você vai ficar com o meu WhatsApp pessoal, você vai poder falar à vontade comigo a hora que você quiser. E eu, assim que puder, respondo. Às vezes eu não vou responder na hora. Eu vou te passar resumos, materiais, livros, música, filme, tudo que eu tiver, todos os recursos que eu tiver para ajudar você a chegar, eu vou usar. E, inclusive, vou usar outras ferramentas de programação neurolinguística, de constelação. Agora eu estou 100% comprometida com você. Dos meus 50%, eu vou entregar 100%. E eu preciso que você entregue os seus. Você está completamente comprometido? Eu só falo de preço depois do comprometimento. E aí eu venho e trago. Então, o preço é X, você pode... Como fica bom para você? Eu nunca digo para o cliente em quantas parcelas. Flexibiliza. Porque às vezes ele fala, eu posso pagar à vista? Posso pagar de 2? Eu não vou oferecer de 10 de pronto. Às vezes a pessoa até diz, não gosto de dividir muito, não. Prefiro não dividir. Então eu pergunto para o cliente, de quantas vezes fica bom para você? Quando ele devolve a pergunta, até quantas você pode fazer? Aí eu falo até 10. Porque é até 10 mesmo. Se ele não devolve a pergunta, eu não faço. Tem 2 perguntas, né, Danete? Vamos lá. Exatamente, exatamente. A gente tem 2 perguntas você entra com aqui. ferramentas na sessão experimental? Ótima pergunta, Nete. Uma coisa que a gente precisa entender, sessão experimental, ela não tem o objetivo de transformar algo no cliente naquele momento. Ela tem o objetivo, na minha percepção, de ampliar a percepção dele e de fechar um programa. O que vai gerar a transformação é o programa que ele vai fechar. Senão, daqui a pouco, você está lotado de gente fazendo sessão experimental com você que não tem nem intenção de fazer nada. Só vem para usar aquela sessão experimental. Dentro da minha sessão experimental, desse método, que é o método que a gente apresenta, nós temos, sim, 2 ferramentas. Uma chama intencionalidade e a outra é uma ferramenta que a gente utiliza metaprogramas de aversão e aproximação. Tudo muito estruturado. Então, elas são ferramentas, mas não são como as ferramentas de coaching. Eu trago essas ferramentas da neurosemântica, que é uma outra linha, e elas são muito poderosas. A intencionalidade tem como propósito fazer o cliente perceber os grandes porquês daquele objetivo. Então, nós vamos crescendo até que ele consiga entender com toda clareza o quanto aquilo é realmente importante e inegociável para ele. Ganhos, né? Quais são os ganhos? Subindo, crescendo, crescendo. É linda, né? E a outra ferramenta, ela tem por objetivo mostrar para o cliente o que ele ganha se ele tiver aquilo e tudo o que ele perde se ele não tiver. E ela, bem aplicada, faz a pessoa realmente criar uma aversão ao não atingimento do objetivo. O cliente não quer perder, não, Deus me livre. Outro dia uma pessoa falou para mim numa sessão experimental, ela disse assim, eu falei, e o que você perde? Se continuar tudo como está. Aí ela ficou parada e ela lagrimou, sabe quando a pessoa se emociona? Ela falou, eu perco a minha vida. Eu perco a minha vida, eu me perco de mim. Eu sou menos. Nossa, até mexeu comigo, sabe? Ela falou, eu me diminuo. Eu vou ser menos do que eu poderia. Eu não quero isso para mim. Nesse momento, você atinge um nível de comprometimento muito forte. E é isso que eu quero. Eu faço isso porque eu quero que o meu cliente realmente mergulhe no processo. Respondi, Anete? Fala aí depois. Aí tem outra, né? Como levar ele a olhar para a vida
extraordinária antes de iniciar o processo. Perfeito. Tá, pode falar, Tamila. Já respondi. Você quer responder essa agora ou eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com a primeira pergunta. E aí Então, depois fala. a gente pode responder essa que é um outro, né? Então, nessa primeira pergunta, nós falamos daquele cliente que a gente vai ajudá-lo a alcançar o objetivo e tudo mais. E o cliente que chega na sessão sem saber o que ele quer? Ele só sente algo, mas ele não sabe dizer em palavras qual é o objetivo que ele quer alcançar. Sim. E aí? Isso já Só sabe aconteceu o que comigo. O que Às vezes fazer? ele não sabe o que ele não quer. Ou ele Não é? sabe o que ele não quer. Exatamente. Ele Mas sabe ele... o que ele não quer. Eu não quero mais me sentir assim. Exatamente. Sei o que fazer e estou no escuro. E isso é mais comum do que a gente imagina, viu? A pessoa diz, eu sei que eu estou cansada, eu estou exausta, eu me sinto mal, eu não consigo levantar da cama, eu não tenho motivação para nada. E o que você quer? Nem sei se eu quero alguma coisa. Uau, né? Uau. Aí, nesse momento, se é alguém mais sinestésico, que não fala de forma objetiva, vamos lá, a gente tem três mentes, né? Eu sempre falo delas. A mente cognitiva é a que a gente está usando mais aqui, né? É a que raciocina, é a mente lógica. A mente somática, que é a mente que sente, né? O seu corpo sente. Às vezes você nem consegue traduzir para a mente cognitiva, mas o corpo sente. E a mente de campo, que é a mente intuitiva. Às vezes o cliente chega para a sessão bem somático. Ele fala, eu não me sinto motivado, eu não sinto vontade, eu não tenho desejo por nada, eu não quero. E ele está neutro. Então, a minha linguagem é toda somática com ele. Eu não pergunto onde ele quer chegar, eu falo como você gostaria de se sentir. O que seria o oposto disso? Você conhece alguém que se sente da forma como você quer se sentir? Ah, eu tenho um primo que é super animado. Como é que ele se sente, então? Ah, ele é animado, ele é motivado para a vida, ele gosta de fazer as coisas. E é isso que você quer, então, no lugar desse estado que você está, é isso que você quer? Você vai conversar na linguagem do cliente. E às vezes o objetivo não dá para ver mesmo. Não é visual, é sensação. E aí eu levo o cliente também para esse futuro da mesma forma. Imagina agora, me dá uma chance. Às vezes eu falo, me dá uma chance de levar você lá. Você consegue, eu até falei isso na mentoria ontem, você consegue imaginar um elefante entrando por aquela porta? Às vezes, você consegue imaginar os macaquinhos entrando? Olha para a porta e imagina que entraram três macacos. Cada um está com uma saia. Qual é a cor? Se a pessoa me disser vermelho, azul, amarelo, bingo, ela sabe imaginar. Ela sabe. Ela acabou de me dizer a cor da saia do macaco. Então, aí eu falo, é isso aí que a gente vai usar. É essa sua capacidade. O cliente não tem como me dizer que ele não consegue. Porque ele acabou de conseguir. É um jogo, né? Ele acabou de conseguir. Aí eu falo, então imagina. A mesma mente que botou saia no macaco, essa mesma mente que conseguiu imaginar esse absurdo, porque é um absurdo entrarem três macacos aqui dançando, se ela foi capaz de imaginar esse absurdo, ela é capaz de imaginar qualquer outra coisa. Você concorda? Eu só vejo o cliente falando sim. Sim. Então, agora eu vou pedir para você imaginar você se sentindo, aí eu vou trazendo as características que ele me trouxe. Entendeu? Perfeito. Aí não tem como ele não ter. Uma coisa muito legal para a gente fechar agora esse raciocínio e a gente responder a pergunta da... De quem que é? Da NET? Da NET. Da NET. É com relação à metodologia 10 canais, né? O que eu acho assim que é o diferencial da metodologia? Para mim, tá? Para mim, na minha percepção, você não entrega somente resultados para coaches, estrutura para coaches. Você entrega muito mais. Você auxilia o coach a trazer ferramentas que trazem a visualização, o sentir. Porque hoje a gente precisa entender exatamente essas três mentes, elas precisam estar conectadas. Se você proporciona hoje um resultado só no somático, a chance dessa pessoa lá na frente voltar a fazer ou não fazer, se abster de fazer, é muito grande. E a mente na sua mentoria, você
ensina como visualizar, como sentir, como fazer o seu cliente experienciar antes de ter. Isso é fantástico. Para mim, só por isso eu já fechava 10 camadas. Né? E isso eu trago de outras linhas. É porque eu nunca consegui, como eu já era treinadora de programação neurolinguística, quando eu fiz a minha primeira formação em coach lá atrás, eu fiz 5 formações em coach. Então, é uma mistura dentro de mim. Além de ser hoje treinadora de PNL, de constelação, a psicologia do espaço mental, eu vou trazendo as outras linhas para dentro do coach. E aí tem uma coisa curiosa sobre o que você falou. Houve um momento da minha vida que eu estava atendendo 22 pessoas simultâneas. É uma loucura. Nem recomendo. Mas sabe quando você entra? Entrei na maratona e vinha gente, eu aceitando. Mas eu não tinha tempo para respirar. Porque eu sempre quero um intervalo entre uma sessão e outra. Eu gosto dos meus relatórios direitinho. Eu quero acompanhar, eu quero responder. Eu não saía do WhatsApp. Foi uma confusão. O que é que me faz ter essa clientela? Quando aí passado um tempo, eu comecei a ver alunos meus de outras formações que não conseguiam firmar a carreira. Menina, isso me incomodou de tal forma que eu comecei a pensar, então o que eu faço? Porque essas pessoas sabem muito. O que eu faço que é diferente? E aí eu comecei a fazer uma automodelagem. E eu vejo que os meus resultados hoje eles são tão fortes porque eu trago junto a hipnose, a PNL, a constelação para dentro da sala de coaching. Por isso que a transformação é tão impactante. E aí, no método, as ferramentas vêm recheadas. Você já viu que lá eu entrego, inclusive, um PDF só com as induções para iniciar a sessão, para iniciar a ferramenta. Se você lê uma ferramenta, acabou, você matou a coisa. Não existe isso. Um coach lê a ferramenta do jeito que está lá, sem olhar para o cliente, sem calibrar, sem perceber onde ele está indo. Isso importa. Estar inteiro para o seu cliente importa. E faz ele. Não é brincadeira, gente, parece modéstia, né? Falsa modéstia aqui. Mas os meus clientes, eles são apaixonados por mim e eu por eles. A gente cria um vínculo, isso é real. Tanto que hoje, grande parte dos meus amigos são pessoas que foram clientes e são amigos de vida. Porque a gente criou um vínculo, né? Agora tem uma pergunta da Anete. Como levar ele a olhar a vida extraordinária antes de iniciar o processo? Então, Anete, vamos lá. Uma das coisas, das ferramentas que eu utilizo junto com o processo de coaching é a linguagem ericksoniana. Então, bora fazer uma experiência? Vamos fazer uma experiência ao vivo aqui? Eu vou pedir para vocês que estão assistindo, olha o risco, hein? Eu não estou vendo vocês, só estou vendo a Tamila. Procura uma posição confortável, respira. Deixa essa ansiedade embora. Você pode fazer isso de olhos abertos ou de olhos fechados. Algumas vezes, de olhos fechados, você vai conseguir mergulhar mais. Isso. Se conecta com você agora. Se dê esses 2 minutinhos. E imagina aqui na sua frente, abriu agora uma tela. Uma tela. E nessa tela, você agora pode ver você do jeito que você quer. Imagina que essa tela é a tela dos desejos. E tudo que você colocar lá vai se realizar. Então, não economiza. Coloca dentro dessa tela o melhor que você puder. O que você vai estar vendo quando você estiver plena, realizada, vivendo aquilo que você quer viver? Talvez você possa melhorar essa tela. O que pode tornar esse sonho ainda melhor? Comece a perceber que na sua tela tem a presença de algumas pessoas. Quem são essas pessoas que estão lá, que torcem por você, que vibram junto, que se alegram com você? Daí, desse lugar, olha para essas pessoas agora e percebe o valor que a sua realização tem para cada uma dessas pessoas. E você sabe que há uma troca.
Você é fortaleza para essas pessoas, é exemplo. E eles também nutrem o seu sonho. Agora imagina como você vai se sentir nesse momento. Vendo, ouvindo e sentindo como se você realmente já estivesse lá. É a sua tela dos desejos. O que mais você quer colocar aí? Talvez um som, talvez uma memória. Talvez nesse momento você queira lembrar do momento em que você conseguiu esse objetivo. Coloque essa memória dentro da tela. Percebe você vibrando. E no dia seguinte ao objetivo alcançado, você acordando com aquela sensação maravilhosa. Vai lá na sua cama agora. Você acordando com a sensação maravilhosa de, nossa, aconteceu, eu consegui. Isso agora é meu. E de repente, nesse lugar, que pode ser o seu quarto, pode ser um hotel, você passa por uma parede e vê um espelho. Para na frente desse espelho agora. O que você tem para dizer para essa pessoa do espelho? O que você quer dizer para essa pessoa? Fala o que você quiser, de forma mental, se você estiver sozinho e quiser falar, você pode até falar. O que você vai dizer? Conta para essa pessoa do espelho que é você, o quanto você está feliz, realizado. Vocês conseguiram. Vocês conseguiram. Nada mais vai parar você agora. Porque isso que era tão difícil, agora já é real. É a sua tela dos desejos. E você sabe que você pode voltar aí a hora que você quiser. Porque essa tela é sua. Você pode voltar aí hoje à noite, antes de dormir. E talvez, se você fizer isso ao longo dos dias, você vai encontrar outras coisas para colocar nessa tela. E a sua mente inconsciente, que é muito inteligente, vai começar a lhe mostrar caminhos. E você vai entender como fazer de forma cada vez mais clara, cada vez mais clara. E você vai conseguir isso porque você vai saber o que fazer. E agora é só fazer. Isso é seu. E se sentindo dessa forma, faça um gesto nas suas mãos que represente esse momento. Faz esse gesto agora e imagina que você carrega esse tesouro dentro desse gesto. Encosta suas mãos agora no seu corpo. Isso. E traz isso para dentro de você, instalando esse momento. Yes! Isso. Isso é seu. E você pode ficar aí o tempo que você precisar. E no seu tempo você pode ir voltando para cá. No seu tempo. Desfrute esse momento, é seu. Isso. E à medida que você for voltando, quem está aí assistindo a gente, conta para mim aqui nos comentários como foi esse momento para você. Como foi ir lá na sua vida extraordinária, antes mesmo do processo começar? Que foi a pergunta, né? Camila, você está na Berlinda, filha. Como foi para você? Como foi ir lá? Quem está aí, fala nos comentários. Fala aqui pra gente. Simplesmente, para mim, foi lindo eu ter a sensação que eu chego lá, que é possível. Você já até já foi. Que o resultado já existe. O que eu preciso, a partir de agora, fazer para que o resultado se concretize? A questão é essa, ponto. O resultado já existe. Se todas as noites você se conectar com essa tela e você realmente for lá, vendo, ouvindo, sentindo, o seu inconsciente vai se encarregar de trazer respostas. Pode confiar nisso. Não sou eu que estou falando, não. Existem diversos estudos aí e pesquisas mostrando isso. O seu inconsciente começa a buscar, a se comunicar com essa informação de tudo.
E você vai começar a ter insights, ideias, sacadas. Não sei, isso é claro. Vai parecer até que já era óbvio, porque essa informação já existe. Só falta você fazer o download dela, né? Lindo, né? Exatamente. Você Então vê é como assim. isso faz toda a diferença? A pessoa sentir, não ficar só no automático da sessão. Na Sim, preocupação de você aplicar uma ferramenta, porque hoje a ferramenta que eu vou aplicar é essa. E às vezes a pessoa está num outro momento, numa outra vibe, que ela precisa de outra coisa para se conectar naquele momento. E aí, exatamente. Eu não acredito em processo fechado. Eu não acredito. Nós temos a mesma pessoa ao longo do dia acessa vários estados emocionais e objetivos diferentes. Intercorrências acontecem. E às vezes você precisa olhar para uma outra coisa que nem estava na estrada, nem era o objetivo, mas está gritando tão forte aqui fora que a pessoa não consegue caminhar se ela não resolver essa pendência. E aí é hora de ir sim para outra rua, né? Você vai lá, resolve e volta. e aí uma outra pergunta Isso que ele me veio, respondeu. vamos ver. Sim, pode falar, Camila. Uma outra pergunta que me veio agora com essa nossa conversa foi: não fica muito mais fácil fechar quando a gente visualiza, a gente sente e vê que é possível, que é real? Imagina O agora, fechamento é automático. aí eu digo para você assim, tá vendo a sua tela aqui? Me dá. Eu posso tirar isso de você? Eu posso tirar a sua tela de você e ficar com ela para mim? Me dá, Camila. Deixa comigo a tua tela, só um pouquinho. 2 anos, 2 anos, só 2 anos. Eu vou realizar o seu sonho na minha vida e não na sua. Você deixa? Entende? Falar de dinheiro agora é a parte mais fácil. Exatamente. Que é o que trava muitos processos, é o que, na verdade, eu penso, né? Porque para mim era um empecilho muito grande, é algo que eu estou trabalhando, é o fechamento, é saber fechar, é a questão financeira, é monetizar aquilo que você faz. Então, vou te dar outra dica de ouro. Você, depois desse momento, imagina se você pergunta assim para o seu cliente: quanto custa? Se eu perguntasse agora para você, quanto custa, Tamila, viver esse sonho para você? Mensura isso em valor. Quanto custa o seu sonho? É o valor do quê? De uma moto? É o valor de um carro? É isso? De verdade, eu estou perguntando de verdade. Quanto Ah, é? custa essa realização para você? Quanto custa? Você troca essa realização por uma moto? Não, não troco. Por um carro? Inegociável. Inegociável. Se eu te der 40 mil reais e você larga a mão disso, abre mão, você não vai mais realizar. Tudo bem para você? Inegociável. Não vai custar 40 mil reais, Tamila, no nosso processo de coach. Vai custar bem menos que 40 mil reais. Entendeu? É isso. Legal. Se você põe Uau, a que pessoa, dica. a pessoa mensurar, não, Tamila, não vai custar 40 mil reais. Eu sei que vale muito mais que 40 mil reais o que vai acontecer aqui. Mas não vai custar 40 mil reais para você. Aí eu falo do preço. Aí tá Perfeito. fácil. Aí tá Vou fácil de anotar falar de isso, preço. hein? Anotem, anotem isso porque é de ouro e depois a gente esquece, só se voltar lá na live. Bem-vindo, Dubner, Fábio, bem-vindos. Então, eu acho que é tudo você saber como colocar para a pessoa realmente perceber o valor. E não sou eu. Quando eu falo de valor, eu não estou falando do quanto aquele objetivo vale para mim, é do quanto ele vale para o meu cliente que está na minha frente. Quanto vale para essa Perfeito. pessoa? Olha, o Fábio, que acabou de entrar, é presidente do Remo. E eu fiz um trabalho, né, com o time do Remo. Imagina para um jogador de futebol que passou a vida se dedicando, que pegou um monte de surra porque não queria ir para a escola porque queria jogar, que apostou contra todas as expectativas, porque muitas vezes falam que não é para ele fazer isso. Quanto vale para ele chegar num time da primeira divisão? É a vida dele. É a Uau. vida, isso não tem preço. É a vida. O seu cliente precisa perceber o valor que tem para ele. Para mim, eu, Eliane, que nunca joguei futebol,
Isso não tem, nem consigo mensurar, porque isso nunca foi um objetivo meu, mas é um objetivo do meu cliente, seja lá qual for o objetivo, você vai ajudar o seu cliente a chegar lá. E aí, quando ele começar a fazer essa visualização todas as noites, ele não vai mais abrir mão. Ele não vai abrir mão mais, aquilo é dele já. E isso vai ajudar a dar fluxo no seu processo. Só que você vai começar, aí respondendo à pergunta anterior da Anete, você faz ferramentas, entende, Anete? Se isso for considerado uma ferramenta, sim. Porque o meu cliente ele já sai de lá completamente comprometido. E aí você precisa ter um bom fechamento, porque ele vai fazer aquilo acontecer, ele vai querer fazer. E de forma nenhuma eu quero que o meu cliente saia de lá frustrado por não conseguir, sabe? Quando o meu cliente hoje não consegue fazer o processo comigo por uma questão numérica, eu indico outro coach que trabalhe na mesma linha. Alguém da equipe. Eu não deixo ele sozinho mais. E ele ou fecha comigo ou fecha com alguém. Mas normalmente ele fecha. É muito difícil não fechar. Muito difícil que não feche. Mas se não fecha, eu no final, já a última cartada, né? Eu indico alguém. Eu não deixo mais essa pessoa sair sozinho. Porque ele vai sofrer de não conseguir mais aquilo. Ele vai sofrer por entender que ele está abrindo mão. E aí a responsabilidade é minha, né? Que eu levei a pessoa lá. Então, eu entrego outras coisas. Eu falo dos vídeos que estão no YouTube, que são gratuitos. Eu falo de ferramentas. Eu mando coisas para ele depois da sessão experimental, mesmo se ele não fechar. Eu quero que essa pessoa saiba que ela pode contar comigo. E o meu compromisso é real. Independe de dinheiro, de fechar ou não. Eu faço outras coisas. Eu mando livro, eu mando filme, eu mando material que pode ser compartilhado. E eu digo, ó, tá aqui um começo do caminho. No momento que você quiser assumir isso inteiramente, eu tô aqui. E às vezes a pessoa volta, sabe? 2, 3 meses depois, fala, Irene, eu quero fazer o processo agora, eu tô pronto. E aí ter clareza do que se quer, e aí a gente não está falando agora do cliente, a gente está falando da gente, dos terapeutas, dos coaches. Ter clareza do que se quer, propósito, é muito importante. No 10K+, você trabalha isso conosco. E que o impacto que você vai gerar na vida do cliente, apesar da gente estar falando em, né, o método é coach 10K+, porque a gente está falando de faturamento, faturar acima de 10 mil. Mas o resultado que você tem com o seu cliente é mais importante que o faturamento. Ao mesmo tempo, o faturamento constante dá sustentabilidade para você estudar mais, para você fazer outros cursos, para você viver disso, para você dedicar mais tempo. Sabe, tem que aterrar, tem que pisar no chão e saber que o dinheiro não é a nossa fonte motivadora, mas ele é a moeda de troca no mundo onde a gente vive. Então não dá para abrir mão e viver só de propósito, porque no final do mês as suas contas vão chegar. Você tem que pagar, não tem para onde fugir, né? Por isso que eu acredito que olhar para o dinheiro. Se você, olha aí, você que está assistindo essa live, se você se esconde do dinheiro, se você não quer falar de dinheiro, se você acha que falar de dinheiro é ganância, que falar de dinheiro é feio, eu quero lhe dizer que o dinheiro vai se esconder de você. Pode contar com isso. Você atrai mais do mesmo. O dinheiro se esconde de você. Você não olha para ele com carinho, você quer que ele olhe para você como? Você vai dar um jeito de sabotar e não ganhar. O seu sistema vai começar a colocar viseiras em você. Você não vai ver a possibilidade. Porque você, no fundo, não quer. Se você tem uma relação ruim com dinheiro, você não quer ganhar. Entende isso? Aí a pessoa acha que quer, mas ela não tem permissão interna. Por isso que no método a gente começa trabalhando a visão do coach. Exatamente. E era isso que eu queria falar. Primeiro se abrir para depois acontecer, né? Isso foi também muito significativo para que eu fechasse a mentoria. Sim. Porque você só consegue entregar para o outro com liberdade, no fluxo da vida. Eu acho que a expressão fluxo da vida é tudo. Você está no fluxo da vida para entregar o fluxo da vida de alguém, para ajudar alguém. Perdão, vou reformular. Você está no fluxo da vida para auxiliar alguém a chegar no fluxo da vida dela? Sim, e faz todo sentido.
E na mentoria você auxilia os coaches e os terapeutas a chegarem a entender o que é o fluxo da vida deles. Que lindo, E é aí exatamente sim, um senso de propósito. Gente, eu digo isso porque hoje, graças a Deus, eu acordo e durmo fazendo o que eu amo fazer. Mas há 10 anos atrás eu nem sabia que isso era possível, não sabia nem como era, parecia a Disney, o mundo da fantasia. Eu dizia, nossa, essas pessoas vivem disso, que incrível, como seria maravilhoso. E agora eu sei que de fato, é maravilhoso, né? Olha, é a Anete está maravilhoso. dizendo, dinheiro é necessário, com certeza. Eu quero e preciso. Anete, cola aqui, viu? A gente vai ter outra turma que vai abrir no início de novembro. Mas enquanto não chega a turma, a gente vai entregar muita coisa aqui. Você já vai começando a transformação. Quando a turma começar, a próxima turma do Método Coach 10K+, você já vai estar na linha para chegar lá. No fluxo da sua vida. Exatamente. No YouTube já tem muita coisa. Aqui no Instagram tem vários vídeos com pequenas dicas, com sacadas. A questão é, para quem está aqui e está com essa sensação da net, eu preciso disso porque eu quero. O que eu tenho para te dizer? O conhecimento sem ação, ele não é válido. Saber e não fazer é o mesmo que não saber, porque leva para o mesmo resultado. Então, uma coisa que você precisa fazer é realmente olhou uma dica, implementa, coloca em prática. Viu mais uma, coloca em prática. Não adianta você conhecer tudo se você não consegue colocar em prática, vai dar no mesmo. É só tempo perdido, né? Então, viu uma coisa que é para você implementar? Implementa. Bom, andei esse degrau, agora eu vou implementar esse outro. Tipo, pega as anotações que vocês fizeram hoje de sessão experimental e já testa. Primeira pessoa que você for atender. Ai, mas eu fiquei insegura, será que eu digo isso? Não tem problema, faz do jeito que você sabe. É por você agora. Você só, ninguém aprende a tocar violino de olhar, né? Ninguém aprende a andar de bicicleta vendo. Você precisa andar na bicicleta para saber que você consegue. Então E aí precisa trabalhar isso. tem uma frase que você fala que eu incorporei. Né? É assim, sabe quando você chipa alguma coisa? Feito. Essa Tipo, frase eu chipei. E a frase é melhor o feito do que o perfeito. Um feito é, bem feito, né? Ainda vou complementar um pouquinho. Um feito bem feito. Mas eu falo fazendo. muito também, Tamila, antes, anota essa aí, antes Vou anotar. aproximadamente agora do que exatamente nunca. Perdão, Antes antes. aproximadamente agora do que exatamente nunca. Uau! Porque às vezes eu não vou conseguir tudo, mas eu vou conseguir mais ou menos. É melhor ter um mais ou menos agora do que o exatamente nunca, Amei. né? A Anete colocou, Do que creio que exatamente nunca, né? nunca. Talvez nunca fique perfeito como você gostaria, mas é melhor você ter aproximadamente agora do que nunca ter, né? Ó, creio que minha dificuldade é ainda não conhecer. Estou agindo sem conhecer tudo. Aprendo e aplico, mas queria aprender tudo logo. Ah, eu também, Anete. Eu queria que você visse a pilha de livros que eu tenho aqui, que eu quero aprender tudo. Nossa, eu também. Eu queria ter um chip, sabe? Que a gente tivesse igual o cabo USB, que a gente coloca e vê tudo de uma vez. Mas você aprende na jornada vivendo, né? Tem um amigo, Ricardo Melo, que ele fala: o bom da vida é a vida que a gente leva. O que você leva da vida é a vida que você leva. É a jornada, é o caminho, é essa troca. Sabe uma coisa que vai funcionar muito dentro do método? É a troca entre alunos. É vocês fazerem atendimento supervisionado. O atendimento supervisionado, vocês vão ver, vai crescer a qualidade muito rápido. Por quê? Normalmente nas formações, as pessoas atendem de dupla. Ninguém está vendo. Se você fizer errado, errado fica. Se você fizer sem impacto, fica sem impacto, para sempre. O atendimento supervisionado, tendo uma terceira pessoa ali para dar feedback constantemente, vai fazer você expandir o seu olhar e vai lhe dar abertura para feedback. Não há crescimento sem feedback, na minha percepção. Feedback é café da manhã dos campeões mesmo, tá certo esse ditado.
e acelera. Feedback é consultoria gratuita. Você Mas paga, não paga? Você paga consultor para a empresa? Você paga um consultor que vai lá dizer para você o que está errado. Feedback é consultoria gratuita. A pessoa que está lá vai te ajudar a ver o que está errado, que você não via. E não é um julgamento, é para ajudar você. Não quer dizer que você não consegue, é para ajudar você. E aí, isso faz você conseguir ir muito, muito mais rápido. E aí, se você está no 10K mais com a Eliane, eu acabei de pensar aqui, porque também já tive essa trava, né? Sim. Você está aberto para o feedback? Quanto É, você se dá permissão para ouvir de alguém algo que vai doer, às mas que é vezes, necessário? sim. E aí, se você está sentindo isso agora, está no método, fala com a Eliane. Fala dessa sua dor. Se você acha que você tem dificuldade para feedback, eu vou logo te passar um exercício. Passa Fale com logo mais 5 um pouco. pessoas hoje, fale com 5 pessoas e diga assim: Oi, tudo bem? Eu estou num programa e eu estou tentando me melhorar. Você pode me ajudar? Fala para mim 5 coisas que eu posso melhorar. Manda por WhatsApp para 5 pessoas Olha que legal. que conhecem. Fala para mim, você até pode ser mais suave com você. Se você quiser ter compaixão com você, você fala assim, você fala que você está num processo de autoconhecimento e que por isso você vai pedir para essa pessoa ser muito sincera e que ela pode falar toda a verdade. Você poderia colocar aqui 5 coisas que você admira em mim e 5 pontos que eu preciso melhorar? E você pede para a pessoa colocar. E você diz, eu nem vou te responder. Você vai me mandar e nós não vamos mais falar sobre isso. É para mim. Para não correr o risco de você querer justificar. Você não vai responder. Pega essa lista desses feedbacks, né? Se você vai pedir para 5 pessoas, você vai ter pelo menos uns 15 diferentes. Né? Ainda que se repitam de vez em quando alguns. E aí você para e avalia. É realmente algo que eu quero melhorar em mim? Só para ganhar musculatura. Isso aí é só para ganhar musculatura para feedback. Para você começar a se preparar. Porque quando você ouvir, às vezes é duro, de falar, meu Deus, dá uma vergonha, às vezes, de coisas que você vê e fala, é mesmo, eu faço isso. Nem me tocava que eu faço. E aí você vai olhar aquilo e vai ver o que pode melhorar. Você vai começando a criar essa musculatura. Faz sentido, Camila, para você? Total, total sentido. Total. A gente só Então, cresce com feedback. e você vai Eu cresci. pedir para essas pessoas serem completamente sinceras. Perfeito, Por favor, seja sincero. Eu que estou te pedindo, seja sincero. Para a pessoa poder dizer. perfeito. E aí você Já vê. notei assim. Até na lista você já consegue perceber. Tipo, tem gente que manda só para quem ama, sabe? Nunca manda para quem corre o risco de ser duro. Então, Exato. se você Acabei de pensar nisso. Eu falei, se você manda só para quem gosta e acha você uau, né? Acaba não sendo. É, então, se você acha que ainda não dá, você não aguenta muito, manda para sua mãe, para seu pai, para seu irmão que gosta muito de você, para aquele super amigo. Depois você vai mandando para as outras pessoas que talvez tenham coisas mais importantes até para dizer, que sejam mais sinceros. Faz sentido, gente? Fica todo. então, né? Eu já vou bater. Camila, uma mensagem para quem está aqui assistindo a gente, que quer firmar uma carreira de coaching e que não está conseguindo encontrar um caminho, o que você diria assim do fundo do coração para essas pessoas? Antes de trabalhar, qualquer pessoa, você precisa se trabalhar. Antes de enxergar qualquer pessoa, você precisa se enxergar. Antes de ajudar outra pessoa a se conhecer e saber o que ela quer, você precisa se conhecer e saber o que você quer. E nesse método, você auxilia isso do início ao fim. Você auxilia o coach, o terapeuta, e auxilia como ele conduzir o cliente dele a chegar no estado desejado. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Sim, toda. E para nós que estamos aqui, que trabalhamos com pessoas, se essa live fez sentido para você, e ter a certeza, eu tenho uma coisa que está muito forte em mim, que é o mundo precisa de luz. Nesse momento especialmente. Então, não esconda seus talentos. Traz para fora, libera e usa seus talentos em favor da humanidade, das pessoas que você ainda vai impactar. E quando você estiver E lá tem em uma cima, outra coisa, olha, Eline.
né? Eu quero dizer que o topo da montanha é muito largo, hein? E a gente vai estar junto comemorando aí essas vitórias, né? Que timaço que nós seremos, não é não? Que E outra timaço. coisa que eu acho legal é, se você se permite curar o outro, você também está se curando. Então, quando você permite se entregar para o outro, fazer o processo de coach, processo de terapia, você também está se auto-trabalhando. É um autoconhecimento. É verdade. Que Deus abençoe É sua vida, lindo. você que está assistindo. Camila, que Deus abençoe sua vida, que floresçam seus dons, que já são muitos, né? Mas que floresçam seus dons, que você possa ser um instrumento perfeito na Amém. mão de Deus, porque nós somos um canal para que Ele possa nos usar realmente em benefício, né? Do mundo, das pessoas. Nós tivemos a graça e a sorte e a bênção de estarmos expostas a esse nível de conhecimento. Nada justifica esconder isso. Nada. Nada justifica. Você pegar essa maleta de coisas que você foi aprendendo e guardar. Por favor, não pode fazer isso. Né? O mundo precisa disso também. Nunca mais. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Beijo grande.